Curitiba recebeu mais uma vez o Campeonato Brasileiro de Hóquei Inline. 10 equipes se enfrentaram nas quadras do Clube Três Marias entre os dias 7 e 9 de setembro. Esta modalidade pouco divulgada no Brasil vem apresentando um crescimento incrível e em junho a equipe brasileira conquistou a medalha de prata no Mundial da Colômbia. Nossos jogadores vêm melhorando cada vez mais seu desempenho e já ganha força também a formação das categorias de base, que começam no Sub-10. O Campeonato Brasileiro, nós pegamos o ranking do ano passado das equipes que participaram do Campeonato Nacional, então foram 30 equipes. Então nós dividimos em 3 fases. A primeira fase é a Divisão 3, que está jogando hoje aqui em Curitiba. A gente está muito feliz com a Federação, nós estamos nas 5 regiões. Equipes registradas, nós temos aproximadamente 30 equipes. Curitiba recebeu mais uma vez o Campeonato Brasileiro de Hóquei Inline. 10 equipes se enfrentaram nas quadras do Clube Três Marias entre os dias 7 e 9 de setembro. Esta modalidade pouco divulgada no Brasil vem apresentando um crescimento incrível e em junho a equipe brasileira conquistou a medalha de prata no Mundial da Colômbia. Nossos jogadores vêm melhorando cada vez mais seu desempenho e já ganha força também a formação das categorias de base, que começam no Sub-10. O Campeonato Brasileiro, nós pegamos o ranking do ano passado das equipes que participaram do Campeonato Nacional, então foram 30 equipes. Então nós dividimos em 3 fases. A primeira fase é a Divisão 3, que está jogando hoje aqui em Curitiba. A gente está muito feliz com a Federação, nós estamos nas 5 regiões. Equipes registradas, nós temos aproximadamente 30 equipes. Por serem amadores, a falta de treino diário compromete um pouco o rendimento em quadra, mas nunca o estímulo para evoluir. Conforme o hóquei ganha visibilidade, novos times vão surgindo e os campeonatos estaduais ganham força. Nós realizamos foi em julho, a gente fez a Copa da Amizade, tentando unir todos os 4 times de Santa Catarina. Até porque a gente não tem uma estrutura decente para poder trazer outros times de fora. Então a gente fez o campeonato, foi bem legal, a gente conseguiu medir qualidade técnica de todos os jogadores. E a intenção é que em 2013 a gente consiga fazer campeonatos uma vez a cada 2 meses ou coisas do gênero. O que pega mais, a patinação ou a estratégia de jogo? Porque troca muito de jogador, é muito cansativo, então o que pega mais no jogo? Então, o jogo de hóquei, na verdade, você tem que ter a primeira coisa, a primeira exigência é você ter um porte físico, aguentar, ter um físico com uma resistência forte. Isso é dificilmente tu vê nos jogadores. A gente trabalha, então a gente não tem tempo de treinar muito a resistência. Então a gente treina a patinação e a técnica durante os nossos treinos. A gente acaba não treinando a resistência. O que pega mesmo, tirando do contexto do hóquei, que seria técnica e patinação, é o físico. Então a maioria do pessoal não tem o físico suficiente para aguentar o tranco em quadra. Então normalmente o pessoal fala assim, não, a gente precisa ter 3 linhas para poder aguentar, sobreviver. Então o principal seria treinar primeiro o físico, depois patinação e terceiro o técnico. Atualmente a gente tem 5 times, sendo 2 em Pelotas, 1 em Caxias, 1 em Novo Hamburgo e 1 em Porto Alegre. A gente tem um campeonato gaúcho, que roda normalmente em um final de semana, como esse campeonato aqui. E a gente tem um campeonato maior que a gente vai rodando durante todo o ano, A gente faz etapas a cada 2 meses, mais ou menos, com bastante jogos, Então a gente tem evoluído bastante nos últimos 2 anos para cá, para poder participar de brasileiro com alguma competitividade, Então acho que hoje a gente consegue estar num nível razoável, A gente tem muito que evoluir ainda, a gente tem problema com relação a patrocínio, com relação a espaço para treinar. O esporte não é muito aceito ainda, porque alguns dizem que estraga quadro, coisa assim. Então a gente demora um pouco para conseguir chegar no nível São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná mesmo. Talvez daqui a uns 2 anos a gente esteja chegando perto. O hóquei no Brasil começou no gelo nos anos 80. Nos anos 90 vieram os patins inline, que logo se tornaram uma opção para o hóquei no gelo. Mas obter um espaço para treino ainda é uma das principais dificuldades do esporte. Bom, o nosso time ele foi formado em 1996, foi quando surgiu a febre do roller, A gente sentiu a necessidade de criar um esporte para a gurizada lá em Porto Alegre. E aí então a gente foi pesquisando e percebeu que o hóquei podia ser esse esporte que completasse tudo aquilo que a gurizada estava querendo. Esporte que tem velocidade, que tem muito gol, que trabalha em equipe. E aí lá em 96 a gente foi começando devagarinho e a equipe vem seguindo até os dias de hoje. Na verdade, as 2 maiores dificuldades que a gente tem é um espaço lá ideal para a prática do esporte. A gente não tem lá no Rio Grande do Sul uma quadra como essa, específica para hóquei.
A gente tem que adaptar uma quadra de futsal, uma quadra de basquete. Isso para nós nos dificulta. E a segunda é o incentivo. Pouquíssimas empresas, na verdade, veem o hóquei como um filão de negócio. Eles não percebem o quanto o esporte está crescendo no Brasil. O interior de São Paulo é o lugar onde o hóquei está mais forte. O grande número de equipes permite jogos frequentes, receita certa para melhorar o desempenho dos jogadores e dos times. Lá no interior de São Paulo, conta com mais ou menos aí umas 15 equipes, né? Entre as que já estão na atividade e umas que estão começando. Há 10 anos atrás, tínhamos algumas equipes das cidades vizinhas e todas elas estavam paradas. Aí eu fui movimentando a nossa equipe, apoiando as equipes das cidades vizinhas a voltar na atividade. E eu consegui a volta de 4. E aí entrou também Sertãozinho, Bauru, Concórdia de Campinas. E aí foi aumentando cada vez mais. Em Curitiba, os times contam com a quadra totalmente adaptada, o que permite sediar campeonatos amistosos, estaduais ou brasileiros como este. Vim 10 equipes aqui em Curitiba para jogar nessa estrutura que a gente tem, que felizmente o clube deu uma ajuda, fora os jogadores, os pais que sempre estão ajudando. Para mim particularmente é mais gratificante ainda porque eu sou criado em Curitiba, mas hoje eu vivo na Argentina. Eu tenho o privilégio de viver do hóquei, mas eu jogo lá na Argentina, mas estou sempre jogando com os meninos aqui e ajudando eles a jogar, a desenvolver, a motivar, e que realmente o esporte cresça, tanto em Curitiba, no Paraná e no Brasil. Como é que é na Argentina? É muito mais forte ou está regulando com o que a gente vê aqui no Brasil? Tecnicamente, o Brasil é superior à Argentina. Hoje, se a gente for falar, por exemplo, de seleção brasileira e seleção argentina, se a gente montar as duas melhores seleções, o Brasil é mais forte. Em Buenos Aires, a estrutura do hóquei lá está melhor do que aqui. Hoje lá temos 3 divisões, cada divisão com 10 equipes e uma divisão de mulheres. São 10 equipes de mulheres. Se eu for somar todos os jogadores que estão jogando lá, são 300 jogadores que jogam todo final de semana. Treinam uma vez por semana e todo sábado e domingo existe partida. Então é constante. Infelizmente aqui no Brasil ainda um campeonato como esse acontece de 3 em 3 meses, né? Então é mais difícil. O jogo rápido e com várias trocas de jogadores pode deixar o público que ainda não é muito íntimo do esporte um pouco perdido procurando o puck depois de uma jogada, mas logo se vê o conjunto e as jogadas ensaiadas. O pessoal que está de fora nem sempre consegue, ou não está acostumado com o hóquei, nem sempre consegue perceber as jogadas, né? Mas a gente tem jogada ensaiada assim, desde a saída de jogo até a maneira que a gente se movimenta na quadra, é ensaiado. Mas ao mesmo tempo depende da estratégia do outro time, né? Como é que é o calendário paranaense? No Paraná a gente tem 3 times, né? Um em Maringá e 2 em Curitiba. A gente fez um campeonato paranaense aqui e trouxe o pessoal, na verdade, de Joinville, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, né? Trouxemos 2 times de fora, mas fizemos campeonato paranaense com o apoio do pessoal lá de Santa Catarina, aqui nessa quadra do Três Marias, né? Depois de 3 dias de muito hóquei, quem levou o título foi o time paulista Sertãozinho. Os curitibanos do Road Águia ficaram com o 2º lugar. Você vai ver a seguir o desafio das estradeiras nas trilhas de mountain bike. É o ciclocross e na sequência tem Agenda Acesso Core. X-Store, a única loja do Brasil especializada em equipamentos de proteção e acessórios para esportes extremos. Variedade e os menores preços com entrega em todo o território nacional. Pratique sua loucura seguro. X-Store, proteção extrema para esportes extremos. Sou Fernando Atbach, tenho 72 anos, nado na escola de natação Amaral há mais de 10 anos. Me sinto muito bem dentro d'água, eu sou um esportivo aquático. Dedicação, técnica e motivação. É assim que trabalha a equipe da Academia Ecotênis Clube para formar campeões. Os tenistas da Ecotênis Clube são treinados por profissionais qualificados e contam com modernos recursos como análise biomecânica em slow motion, que auxilia na correção dos movimentos e melhora o desempenho dos atletas. Venha fazer parte desta equipe campeã. Ecotênis Clube, a mais completa infraestrutura para a prática do tênis em Curitiba.
Se o seu público-alvo é quem gosta de esportes, sua marca precisa estar aqui. Uma oportunidade de se comunicar diretamente com seu consumidor. Ligue 9919-3583 ou envie e-mail para contato@sporttime.com.br.